Vamos lá, vem aqui. A chuva caía torrencialmente sobre a cidade naquela noite de outubro, transformando as ruas em rios de neon refletido e lavando os últimos resquícios do que havia sido o pior dia da vida de Marcus Chen. Aos 34 anos, ele construiu a Chen Industries do nada, transformando-a em uma empresa de tecnologia de médio porte com 40 funcionários e sonha em mudar o mundo por meio de soluções de software inovadoras. Hoje, esses sonhos viraram pó. A reunião bancária naquela manhã durou exatamente 17 minutos. 17 minutos para que o informassem que sua extensão de empréstimo havia sido negada. Seus bens seriam apreendidos em 30 dias e a Chen Industries seria forçada à falência. 24 horas depois, ele deu a notícia aos seus funcionários, observando seus rostos se desfazerem enquanto ele explicava que seus últimos contra-cheques seriam adiados, seus planos de saúde terminariam e seus projetos nunca seriam concluídos. Marcus estava no terraço de seu prédio de escritórios. Seu terno caro estava encharcado, seu cabelo escuro grudado na testa. A cidade se estendia abaixo dele como uma placa de circuito, milhões de luzes representando milhões de vidas continuando seus ritmos normais, enquanto seu mundo parava de girar. Ele não tinha certeza do porquê de ter vindo até ali. A parte racional de sua mente insistia que ele estava apenas respirando, apenas pensando, apenas tentando processar a magnitude de seu fracasso. Mas a parte irracional, a parte que sussurrava sobre vergonha, responsabilidade e a impossibilidade de recomeçar, o trouxe até a beira do terraço. Foi quando ele ouviu, mal audível por causa da chuva torrencial, um soluço suave vindo do outro lado da estrutura de acesso ao terraço. Marcus se virou, apertando os olhos através do aguaceiro e viu uma figura encolhida contra a parede. Ao se aproximar, seu coração parou. Era uma jovem, talvez na casa dos 20 anos, com longos cabelos escuros caindo em mechas molhadas ao redor do rosto. Ela usava um vestido branco simples, que se ajustava ao seu corpo obviamente grávido e tremia violentamente na chuva fria. Mais alarmante ainda, ela estava sentada na borda do prédio com as pernas balançando sobre a queda de 40 andares. "Ei!" gritou Marcus, seus próprios problemas instantaneamente esquecidos. "Ei, você está bem?" A mulher olhou para cima e, mesmo na penumbra da cidade abaixo, Marcus pôde ver que seu rosto estava coberto de lágrimas que se misturavam perfeitamente com a chuva. Seus olhos continham uma profundidade de desespero que ele reconhecia muito bem. "Para trás", disse ela. Sua voz quase um sussurro. "Por favor, para trás." Marcus levantou a mão lentamente, sem se aproximar, mas também sem recuar. "Certo, vou ficar aqui. Qual é o seu nome?" "Não importa", ela respondeu, uma mão instintivamente se movendo para embalar sua barriga. "Nada mais importa." "Meu nome é Marcus", ele disse gentilmente, agachando-se para ficar mais perto dos olhos dela. "E tenho certeza de que o que te trouxe aqui esta noite importa muito. Você quer falar sobre isso?" A mulher olhou para ele com surpresa, como se não esperasse que alguém se importasse o suficiente para perguntar. "Você não entende. Eu perdi tudo. Meu emprego, meu apartamento, meu seguro. Eu não consigo me cuidar de mim mesmo, é muito menos de um bebê." Marcus sentiu algo mudar em seu peito. Aqui estava alguém cujos problemas faziam seu fracasso empresarial parecer quase administrável em comparação. "De quanto tempo você está?" 7 meses, ela sussurrou. "Eu deveria me casar no mês que vem, mas quando David descobriu sobre o bebê, ele disse que não estava pronto para ser pai. Ele foi embora ontem, levou nossas economias e desapareceu." A chuva continuava a cair ao redor deles, criando uma estranha intimidade no meio da vasta cidade. Marcus se viu se aproximando um pouco mais, ainda mantendo a distância, mas querendo preencher a lacuna entre eles. "De que tipo de trabalho você fazia?" "Desenvolvimento de software", disse ela com uma risada amarga. "Eu era a programadora-chefe de uma startup que faliu na semana passada. Aparentemente, mulheres grávidas não são consideradas pessoal essencial quando as empresas começam a fazer cortes." Marcus a encarou. "Você é programadora?" "Era. Programadora. Era muitas coisas, aparentemente." Ela enxugou os olhos com a basta da mão. "Eu costumava pensar que era inteligente, capaz, que conseguiria lidar com qualquer coisa que a vida jogasse em cima, mas eu estava enganada." "Qual é o seu nome?"
Perguntou Marcos novamente com a voz mais suave agora. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que ele achou que não responderia. Finalmente, quase inaudível, ela disse: Sarah, Sarah Matthews. Sarah, repetiu Marcos, memorizando. Quero te contar uma coisa e preciso que você me escute de verdade, ok? Ela sentiu relutantemente. 3 horas atrás, eu estava exatamente onde você está sentada agora. Não literalmente no mesmo lugar, mas mentalmente no mesmo lugar. Minha empresa está falida, meus funcionários estão desempregados por causa dos meus fracassos e eu pensei que minha vida tinha acabado. Sarah olhou para ele com genuína surpresa. Você ia para o mar? Sinceramente não sei, admitiu Marcos. Eu estava certamente pensando nisso. Mas depois ouvi você chorando, e de repente meus problemas parecem diferentes. Menores, talvez, ou pelo menos solucionáveis. Como eles são solucionáveis? Perguntou Sarah. Você disse que sua empresa está falida. Marcos ficou em silêncio por um momento, uma ideia se formando em sua mente que parecia louca e perfeitamente lógica. Sarah, você pode me contar sobre a sua experiência em programação? Por quê? Porque talvez possamos resolver nossos problemas. Durante a hora seguinte, enquanto a chuva gradualmente diminuía para uma garoa constante, Marcos e Sarah conversaram. Ela lhe contou sobre sua expertise em inteligência artificial e aprendizado de máquina, suas abordagens inovadoras para design de interface de usuário, seu sonho de criar software que pudesse realmente melhorar a vida das pessoas. Ele lhe contou sobre a Chen Industries, sobre os projetos inovadores que haviam sido abandonados, sobre os clientes que ainda aguardavam soluções que talvez nunca chegassem. E se não deixássemos morrer? Disse Marcos de repente. E se recomeçássemos, mas num nível menor e mais inteligente? Sarah olhou para ele incrédula. Você precisa de um emprego com plano de saúde e estabilidade. Preciso de um parceiro que entenda tanto o lado técnico quanto humano no desenvolvimento de software. Talvez este não seja o fim das nossas histórias. Talvez seja apenas o fim dos capítulos que pensávamos estar escrevendo. Sarah o encarou através da chuva que diminuía. Sério? Nunca levei nada tão a sério na minha vida, respondeu Marcos. Olha, eu sei que isso parece loucura. Acabamos de nos conhecer e estamos ambos no fundo do poço. Mas às vezes o fundo do poço é a base perfeita para construir algo novo. Lenta e cuidadosamente, Sarah balançou as pernas de volta para a borda e se levantou. Marcos estendeu a mão para ajudá-la e ela a segurou, permitindo que ele a guiasse para longe da borda. Não tenho dinheiro para investir, disse ela baixinho. Eu também não tenho, Marcos riu. Mas eu tenho algo melhor. Tenho esperança novamente. E acho que você também pode ter. 6 meses depois, Sarah Chen, anteriormente Sarah Matthews, estava sentada no pequeno, mas iluminado escritório da Phoenix Technologies, a empresa que ela e Marcos construíram das cinzas de suas vidas passadas. Seu filho, David Marcus Chen, dormia pacificamente em um berço ao lado de sua mesa, enquanto ela dava os retoques finais em um programa de software que revolucionaria a forma como as pequenas empresas gerenciam seus relacionamentos com os clientes. Marcos bateu na porta do escritório dela, carregando 2 xícaras de café, uma descafeinada. Como está indo a depuração? Quase terminando, respondeu Sarah, aceitando o café com gratidão. Este programa vai mudar tudo para empresas como a Rodrigues Electronics e a Miller's Bakery. Elas poderão rastrear as preferências dos clientes, gerenciar o estoque e melhorar a qualidade do serviço, tudo por meio de uma interface simples. Exatamente como planejamos, disse Marcos, acomodando-se na cadeira em frente à sua mesa. Ele olhou para o bebê adormecido e sorriu. Como está o nosso pequeno cofundador? Crescendo rápido e me mantendo acordada à noite, riu Sarah. Mas eu não trocaria isso por nada. Marcos havia adotado oficialmente David quando ele e Sarah se casaram, 4 meses antes, em uma pequena cerimônia com a presença de seus funcionários, que se tornaram mais como uma família do que colegas. A Phoenix Technologies agora empregava 12 pessoas.
todas as quais haviam recebido participações acionárias na empresa e uma voz em sua direção. "Sarah", disse Marcus com a expressão séria, "preciso te perguntar uma coisa." "O que é?" "Você já pensou naquela noite? No que poderia ter acontecido se não tivéssemos nos conhecido naquele terraço?" Sarah ficou em silêncio por um momento, sua mão instintivamente se movendo para os dedinhos do filho. "Todos os dias, mas não com arrependimento. Com gratidão. Naquela noite, pensei que perder tudo significava que eu não tinha mais nada para dar. Mas às vezes, você tem que perder tudo o que achou que queria para descobrir o que realmente precisa." Ela olhou para Marcus com olhos que brilhavam de contentamento. "Eu precisava de um parceiro que entendesse que sucesso nos negócios e realização pessoal não são objetivos separados. Eu precisava de alguém que pudesse ver potencial no desastre e esperança no desespero." Marcus estendeu a mão sobre a mesa e pegou a mão livre dela. "Eu precisava de alguém que pudesse me lembrar que o objetivo de construir algo não é apenas provar que você pode, mas tornar a vida melhor para as pessoas que importam." Ao cair da noite sobre a cidade, Sarah juntou suas coisas para voltar para casa, para o modesto apartamento que ela e Marcus dividiam. O mesmo horizonte urbano que antes parecia um destino final, agora representava possibilidades infinitas. A Phoenix Technologies crescia de forma constante, não por meio de expansão agressiva ou financiamento de capital de risco, mas por meio de atenção cuidadosa às necessidades de seus clientes e cuidado genuíno com o bem-estar de seus funcionários. O terraço onde se conheceram agora era apenas mais um prédio na paisagem. Mas Marcus e Sarah criaram a tradição de voltar lá todos os anos no aniversário daquela noite chuvosa de outubro, não para lembrar o quão perto chegaram de encerrar suas histórias, mas para celebrar o quão lindamente essas histórias continuaram. Porque às vezes, a pior noite da sua vida se torna o primeiro dia da vida que você realmente deveria viver. Às vezes, perder tudo abre espaço para ganhar algo melhor do que você jamais imaginou. E às vezes, a pessoa que te salva também é a pessoa que você deveria salvar em troca. A chuva que parecia um fim, na verdade, foi um começo. Lavando as vidas que pensavam que queriam, para dar lugar à vida que deveriam construir juntos. O lema da empresa, impresso em todos os cartões de visita e exposto no lagoão, dizia simplesmente Phoenix Technologies, crescendo juntos. Era mais do que um texto de marketing. Era a verdade da história deles, um lembrete de que algumas das coisas mais bonitas da vida nascem das cinzas do que veio antes. E o bebê David, crescendo circundado pelo amor de pais que se encontraram em seus momentos mais sombrios, aprenderia cedo que, mesmo as piores tempestades eventualmente se dissipam, e que, às vezes, a coisa mais importante que você pode fazer por alguém é simplesmente se recusar a deixá-lo enfrentar seus problemas sozinho. Se esta história te lembrou que nossos momentos mais sombrios podem se tornar a base para os nossos futuros mais brilhantes, e que às vezes a pessoa que nos salva também é a pessoa que deveríamos salvar em troca, curta e compartilhe com alguém que possa precisar de esperança hoje. Inscreva-se para mais histórias sobre segundas chances e as maneiras inesperadas como o amor e o propósito nos encontram. E comente aqui embaixo sobre uma ocasião em que o que parecia um fim se tornou um lindo novo começo. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir agora.